السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, na quarta-feira passada, nós paramos aqui no versículo 114 do Surat Al-An'am. Portanto, é exatamente a partir daqui que vamos retomar o nosso programa de tafsir. E neste versículo 114, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. A verdade é que este versículo 114 e os versículos subsequentes, estimados irmãos, constituem uma introdução para um assunto muito ligado a questões de halal e haram. É que a questão de halal e haram no Islã, ela assenta sobre uma base, que é a base da concepção islâmica, que é La ilaha illallah. Esta é a base. Então, desta base emergem todas as questões relacionadas com o Islã, incluindo o halal e o haram. Talvez para nós o halal e o haram têm, digamos, tem um sentido restrito. Para nós, halal e haram só se aplica nos alimentos, né? Se a pessoa pode comprar ou não frango que vem do Brasil ou frango nacional, como é que foi degolado, essas coisas. Agora, certos chocolates, sorvetes, se é halal ou haram, porque consta que ali tem alguma coisa ou banha de porco, coisas dessa natureza. O halal que nós percebemos limita-se a isto só. Mas, entretanto, no Islã, o halal e o haram têm uma dimensão muito grande. O halal e o haram abrange a partir de pensamentos, comportamentos, alimentos, forma de estar e de ser, forma de viver. O halal e o haram está em todas essas áreas. Hoje é fácil encontrar qualquer muçulmano, até o mais negligente, não se atreve a comprar qualquer tipo de frango. Diz que não posso comprar este frango porque não é halal, que recebi no WhatsApp uma informação que diz que este frango que vem do Brasil não é halal porque não se sabe como é que foi degolado. A mesma pessoa então corre, vai comprar o frango que ele acha que é halal. Mas, entretanto, nunca se preocupa com o dinheiro com que vai comprar esse tal halal. De onde é que veio esse dinheiro? É de halal ou é de haram? Como é que adquiriu? Então, é fácil encontrar um irmão muçulmano a dizer: olha, tenho aqui dinheiro de juro, só vou oferecer para construir em casas de banhos da mesquita. E eu pergunto: por que exatamente casas de banho da mesquita é que podem usufruir do dinheiro de juro? Então, vejam só que então, a questão de halal e haram é muito grande. Mas o que é mais importante aqui perceber é que o halal e o haram, sendo parte da legislação islâmica, do direito islâmico, este direito tem a sua base fundamental. Portanto, esta base é La ilaha illallah. Por que eu estou a colocar primeiramente esta questão, antes de irmos para os versículos? Porque muita gente pensa assim, porque não conhece esta questão La ilaha illallah. Então, na questão de halal e haram, as pessoas perguntam: mas por que isto é haram? Se até um médico já me disse que beber um pouco de champanhe não faz mal, até pode curar algumas doenças,
ou o bolo de casamento pode entrar bebida alcoólica porque mantém o bolo por muito tempo. Esta pessoa, quando faz este tipo de pergunta, ele não percebe a base sobre a qual assenta o halal e o haram. Então, a primeira questão é: quem é que tem autoridade de tornar qualquer coisa halal ou haram? É esta a pergunta que temos que fazer primeiramente. Quem é que está revestido de autoridade para dizer que isto é halal, isto é haram? É Allah somente, não há mais ninguém. Allah é que diz: Al-halal ma halalahu Allah, wal-haram ma harramahu Allah. Halal é aquilo que Allah torna halal e o haram é aquilo que Allah torna haram. Portanto, depois de Allah, não há nenhuma criatura, seja profeta, seja anjo, seja álimo, maulana, qualquer que seja, não tem autoridade de dizer que isto é halal e isto é haram. Não tem essa autoridade de classificar as coisas assim. Então, quem tem esta autoridade de dizer que isto é halal ou haram é Allah. Uma vez que é Allah que diz que isto é halal, isto é haram, o que é que Allah diz sobre si mesmo? Se la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah não é questionado naquilo que faz. Por que Allah fez assim? Por que não fez assim? Não. Nós é que somos questionados. Então, a partir daí, qualquer crente, quando tem prova clara, a partir do Coran, a partir do Hadith, de que determinada coisa é haram, não tem que dizer que não, eu não vou deixar de fazer até alguém me convencer por que é haram. Logo, você não está a adorar Allah, você está a adorar a sua própria consciência. Enquanto a tua consciência não se convencer de que isto é haram, você não vai deixar de fazer. Logo, você não está a adorar Allah e isso é shirk, como veremos daqui a pouco. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا. Então, vocês querem que eu procure alguém além de Allah, um outro juiz? وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, sendo ele quem vos revelou o livro detalhado. Mufassalan. Allah revelou o Coran detalhado. Tudo que nós precisamos saber sobre Allah, encontramos ali. O que nós precisamos saber sobre o Islã, encontramos lá. Sobre o halal e o haram, encontramos lá. Então nós não temos que inventar nada. É só ir buscar e aplicar. Então, Allah é quem nos revelou o livro detalhado. Entretanto, este livro detalhado, sobre este livro detalhado, Allah diz: وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ. E aqueles a quem concedemos o livro antes de vós, que é o povo do livro, judeus e cristãos, aqueles a quem nós concedemos o livro, يَعْلَمُونَ, eles sabem, أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ, que este livro, o Coran, foi revelado por parte do teu Senhor com a verdade. Aqui há duas coisas que temos que sublinhar. A primeira coisa é que o Coran diz claramente que os adeptos do livro, judeus e cristãos, estamos a falar, os estudiosos entre eles conhecem a verdade. Eles sabem que o Coran é uma revelação divina. Alguns deles dizem isto abertamente e outros simplesmente ocultam. Agora, se manifestam ou ocultam, isso não muda a realidade. Não muda a realidade. Então, se Allah está a dizer que eles sabem que este livro é uma revelação divina, é porque existem provas que confirmam isso e que os judeus e cristãos têm essas provas. Muitas vezes falou-se da Biblioteca do Vaticano. Os grandes deles são estudiosos também. Eles vasculham a história. Eles vão buscar lá nas fontes históricas.
E estas fontes não são trazidas todas elas cá para fora. Algumas são anunciadas e outras são mantidas no silêncio. É que hoje podemos pensar que isto não é verdade, mas um dia toda esta verdade há de vir à tona. E hoje quem acompanha as dinâmicas atuais começa a ver que as coisas estão a caminhar para lá. Hoje já aparecem pessoas já a denunciar certas coisas. Houve um tempo que não se falava da contribuição dos muçulmanos digamos, no desenvolvimento e no avanço científico. Ninguém sabia nada sobre isto. Mas hoje já vem mesmo entre eles, já alguns trazem esta verdade à tona, que os muçulmanos tiveram uma grande contribuição em todas as áreas do saber. E temos aí nomes de grande renome, como Ibn Sina e mais outros, né, em diferentes áreas do saber. Mas vejam que até na aviação, o primeiro homem que teve a ideia de pensar que poderia haver formas do ser humano poder voar, criar mecanismos para voar. E alguns acreditam que foi a partir destas ideias que então surge a ideia da criação dos aviões. Este homem chamava-se Abbas ibn Firnas. Ele sonhava em voar. E até a história reza que ele até pensou em criar asas que lhe pudessem permitir voar. E essa foi a causa da morte dele, porque dentro da biblioteca depois ele teve uma queda e caiu. Mas a ideia ficou. Os outros vieram, pegaram na ideia e foram desenvolvendo, e hoje é possível. Já não é estranho ouvir-se que o homem voou daqui para aquele país. Já temos esses mecanismos. Portanto, as ideias nascem assim. Então, eles sabem que este livro foi revelado, este é o primeiro facto. O segundo facto é que este livro foi revelado com a verdade. Portanto, a força do Islã, a força do Corão, reside nesta verdade que caracteriza a sua mensagem. É esta força que amedronta hoje o mundo. É por isso que quando houve nomes aí, o extremismo islâmico, fundamentalismo islâmico, não há outra coisa por detrás disto. É simplesmente esta verdade que amedronta aqueles que ainda querem continuar a viver nas trevas e querem que a humanidade toda continue a viver nas trevas. Eles têm medo desta verdade. A verdade caracteriza o Corão, caracteriza a mensagem do Islã. É esta a verdade. Portanto, não se trata aqui de fundamentalismo ou sei lá o que, mas trata-se desta verdade. E os inimigos do Islã, eles até podem, quer dizer, não se incomodam ver milhares e milhares de muçulmanos, mas muçulmanos por tradição, não por convicção. Muçulmanos por tradição são aqueles que receberam o Islã através de uma transmissão genética. Porque de repente encontrou-se no seio de uma família muçulmana, nasceu naquele meio, então ele cresceu a saber que era muçulmano, só. Ou por tradição, hábitos e costumes, porque viveu muito tempo no seio de muçulmano, então aprendeu a adquirir aqueles hábitos. Este tipo de muçulmano não preocupa muito os inimigos do Islã, porque sabe que qualquer brisa pode lhe deixar cair. Nós estamos a falar de vendaval. Qualquer brisa deixa-lhe cair, porque é um Islã cosmético só. Agora, o Islã por convicção e conhecimento, esse sim, porque abre as mentes. E normalmente os inimigos do Islã não gostam de mentes abertas, querem mentes fechadas. Não é por acaso que eles sempre apoiam aqueles grupos de muçulmanos via transmissão genética. Gostam muito disso. Então, quando querem falar do Islã, dos muçulmanos, até vão entrevistar esses muçulmanos como se fossem os representantes legais do Islã. Quanto mais se desvia, melhor.
Agora, um muçulmano com a mente aberta, que não se deixa enganar, principalmente um muçulmano que usa as mesmas armas que eles usam, só que há uma arma que eles já não conseguem manejar, isso só o muçulmano pode manejar, é o Corão. O Corão não é qualquer pessoa que maneja. Então, isso eles não querem. Por esta razão, por mais que eles mantenham silêncio sobre esta verdade, é que eles sabem, o Corão está a dizer, que eles sabem que este livro é uma revelação divina. Fala takunanna minal mumtarin, portanto não sejas entre os duvidosos. Aqui é verdade que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo para o Nabi alayhi salatu wassalam, mas isto aplica-se a qualquer muçulmano. Portanto, Allah está a dizer a cada um de nós para não ser entre os duvidosos, que duvidam que este Corão foi revelado por Allah. Portanto, o muçulmano não pode duvidar disso. Então, aqui este era o versículo 114. O versículo 115, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. E a palavra do teu Senhor foi aperfeiçoada. Sidqan wa adlan. São outras características da palavra de Allah. Sidqan. Tudo que vem de Allah é a pura verdade. Sidqan. Não há mentira. Não há ficções. Tudo que vem de Allah é verdade. E tudo que vem de Allah é justo. Wa adlan. Sidqan wa adlan. Portanto, o Corão foi revelado com a verdade e traz a verdade, e tudo que vem no Corão é verdadeiro e é justo. O que é que nós queremos mais? Esperamos que Allah revele outro livro? O mundo espera receber um outro livro? Não. É por isso que o Corão vai permanecer na face da terra até os últimos dias deste mundo. É o único livro de orientação. É a última mensagem de Allah. Se as pessoas querem a verdade está neste livro. Agora, se acham que vão encontrar a verdade num outro lugar e não neste livro, isso será por conta própria. Por esta razão, Umar ibn al-Khattab, quando ia receber as chaves de Jerusalém, alguns sahabas viram ele do jeito que ele vinha. Ele veio de Medina para a Palestina. Estava com seu rapaz e às vezes montava Umar, caminhava um pouco, depois descia, depois montava o rapaz, caminhava um pouco, depois continuavam a caminhar, deixava a sua montada livre para poder descansar. Justiça. Só que quando chega a vez de Umar descer e o rapaz montar, já estava nas portas de Jerusalém. Então o rapaz que Amir al-Mu'minin, não vão te ver a caminhar a pé e eu montado. E Amir al-Mu'minin és tu. Diz que não. A justiça não olha para essas coisas. É a tua vez, tens que montar. Então Umar entrou na Palestina a caminhar a pé. Os patriarcas estavam lá todos a olhar-se a... É isto que nós encontramos nas nossas escrituras. Justiça. É isto que o Islã traz. Então, ele recebeu as chaves. Entretanto, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah disse a Amir al-Mu'minin: podias descansar, mudar de roupa, vestir. Quer dizer, esta gente aqui respeita essas coisas. Não é? Nos nossos dias, olha, punhas um fato, mashallah, tudo isso. Omar respondeu de uma forma muito eloquente. Disse assim: Kunna qawman adhillah. Nós éramos um povo humilhado, sem história, sem valores, sem nada. Fa'azzana Allahu bil Islam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos honrou através do Islã. Não nos honrou através da agricultura, não nos honrou através da economia, não nos honrou através da democracia,
não nos honrou através da unidade nacional, honrou-nos com o Islã. Este é o nosso maior valor. فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Se procurarmos a honra fora do Islã, Allah irá nos humilhar. Omar percebeu isto. E hoje, mais uma vez, os muçulmanos são chamados para perceberem isto. Hoje o mundo todo procura pela verdade, procura pela justiça. Mas a verdade e a justiça estão nas orientações de Allah, que é o Corão. Então, estimados irmãos, viajem para o Ocidente ou para o Oriente, ou venham para a África, ou vão para onde quiserem, vão para as grandes potências aqui no mundo, à procura destes valores, não vão encontrar. A própria democracia hoje, que é considerada como o bem mais precioso que o século XX já produziu, esta própria democracia, hoje você fala de democracia, então é preciso que perguntes, de que democracia estamos a falar? Porque a democracia dos Estados Unidos da América não é a mesma democracia da África. Não é a mesma democracia da Europa. Os valores que nós defendemos não são os mesmos. Não são os mesmos. Mas, entretanto, nós pensamos, quando se fala hoje da igualdade, eles pensam que até o europeu fala da igualdade. Nós também falamos da igualdade, mas as pessoas pensam que a igualdade na Europa é a mesma igualdade aqui em África. Mas não é. Porque são valores, por detrás desses valores, o que é que se procura? Os lucros materiais. Portanto, estes valores são apenas instrumentos para podermos alcançar o bem-estar material só. Enquanto que o Islã, os valores que o Islã defende, não diferem de ponto para ponto. O muçulmano na China não é diferente do muçulmano da África, não é diferente do muçulmano da Arábia Saudita, pelo menos eram assim, os nossos antepassados virtuosos. Não sei os muçulmanos de hoje, mas naqueles tempos a justiça é a justiça. O muçulmano, onde quer que esteja, ele está agarrado aos seus valores islâmicos emanados do Corão e Sunnah. Portanto, ele não tem nada que alterar. Portanto, eles viveram assim. Então, a mesma justiça que era aplicada em Medina era a mesma que era aplicada na Pérsia, na Síria, na Palestina, em qualquer canto. Era a mesma justiça. A justiça que o Islã aplicou, vejam que até no tempo de Umar ibn al-Khattab, Umar, o que é que dizia? Dizia, Wallahi, لو عثرت بغلة بالعراق, se um camelo tropeçasse no Iraque, ele está em Medina, لخشيت أن يسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. Então, eu receio que Allah venha me questionar por que não preparaste o caminho para o camelo não tropeçar. Camelo, estamos a falar de um animal. E aqui estamos a falar de milhares de seres humanos que são dizimados por causa de quê? De bens materiais. Hoje, quem é que provoca as guerras? São os mesmos que fabricam as armas que matam as pessoas. Eles fabricam as armas e estas armas devem ser vendidas. Senão, tudo aquilo que foi investido na sua produção, quando é que haverá o retorno? Eles precisam do retorno e os lucros. E como é que vão conseguir isso? A arma não serve para produzir comida. A arma não serve para criar estradas. A arma serve para matar. Então, esta é a única função da arma, para matar. Então, você tem que criar condições também para que haja mortes. Então, a partir daí vem para aqui, acabam criando rixas e conflitos entre irmãos. Então, este grupo corre para lá para comprar armas, aquele também corre para lá comprar armas. E as facilidades com que adquirem essas armas acabam vendendo os seus próprios países. Porque os outros têm que lucrar. Hoje você, para ir buscar medicamentos nesses países, é uma eternidade. São tantas formalidades e burocracias até conseguir o medicamento. Para ir buscar comida, é uma eternidade. Mas quando é para ir buscar a arma para matar, no mesmo dia você volta com armamento.
É assim que eles vendem. O próprio capitalismo que está a reinar hoje no mundo. Como é que sobrevive o capitalismo? Através dessas guerras. Então, guerras no Iraque, guerras no Médio Oriente, guerras na África, guerras... Todo lado há crises, crises atrás de crises. Então, e reparem, estimados irmãos, logo que acontece uma guerra, provocam essas guerras, morrem pessoas, por outro lado mandam suas organizações humanitárias para ir lá ajudar, não para dizer que olha, a guerra tem que parar, não, só vão lá dar comida, não sei o quê, e eles também ganham com isso. Só vejam o mundo como está. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala que considera que se o mundo está à procura da justiça, está à procura da verdade, isso tudo encontramos neste livro. E essa verdade deve vir à tona e os muçulmanos têm essa responsabilidade de trazer cá para fora. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Portanto, não há quem possa alterar as palavras de Allah. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ele é o ouvinte, o sapientíssimo. Ninguém pode alterar isso. Se os seres humanos conseguiram alterar as escrituras anteriores, este Corão não consegue. Já tentaram, até hoje não conseguem. Portanto, o Corão está aí. Ninguém consegue. É por esta razão, estimados irmãos, que o Corão, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que deveria permanecer na sua língua original, na sua língua litúrgica. É verdade, podem surgir traduções. A tradução não é ao Corão. A tradução não é Corão. A tradução pertence ao tradutor. Portanto, como é que nós vamos poder averiguar a confiabilidade dessa tradução? É comparando com o original. É comparando com o original. Aí podemos dizer que, olha, esta tradução é válida, porque combina com o original. Mas se não combina, então essa não pode ser uma tradução fiel. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala adverte o seu mensageiro e a nós também. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. E se obedeceres a maioria dos que estão na terra, يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, desviar-te-ão do caminho de Allah. Estimados irmãos, aqui encontramos uma das diferenças entre a legislação do Islã e a democracia. A democracia o que é? A democracia é o governo da maioria. Portanto, aquilo que a maioria quer, isso é que é lei. Não importa se aquilo é benéfico ou é prejudicial. Mas esta maioria, estimados irmãos, esta maioria é uma maioria dos seres humanos. E os seres humanos têm suas limitações como humanos. Têm a ignorância como humanos, têm imperfeições humanas. Portanto, nem todas as vezes a maioria está certa. Estimados irmãos, vocês têm exemplo. Quando o Nabi Ibrahim alayhi salam veio, ele era único. Era único quando começou com o seu da'wah. É por isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim era uma nação. Ele sozinho era uma nação. Em que sentido? Não é pelo corpo que ele tinha, não era pelo lado físico de Ibrahim, mas era por causa da verdade e dos valores que ele defendia, então representava uma nação inteira. Ele sozinho era a maioria. Portanto, a maioria não tem nada a ver com a quantidade de indivíduos. A maioria tem a ver com a justeza dos valores que são defendidos. Quando estes valores são justos, mesmo que seja uma única pessoa a defender, do ponto de vista do Islã, ele representa a maioria. Agora, se defende valores perversos, mesmo que seja ou que tenha a companhia de todo mundo, não é? Mesmo que tenha apoio de todo mundo, perante Allah ele constitui minoria. É assim. Então, aqui
o Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Vamos supor que uma maioria, o governo quer construir uma fábrica de cerveja. Então pronto, o assunto vai para o parlamento. E a maioria lá levanta as mãos que sim, concordamos, porque isso traz lucros. O que é que acham? Essa lei vai passar, porque a maioria votou. Então, quando conta, a maioria, então pronto, passa. No Islã as coisas não funcionam assim. Queremos construir uma fábrica de cerveja. O que é que Allah diz sobre isso? O que é que o Islã diz sobre isso? É haram. Então não interessa se há maioria ou minoria que defende, porque é prejudicial. E Allah diz que é haram, imediatamente torna-se ilegal. É esta a diferença entre o Islã e outras formas de legislação. Portanto, olha-se para a justeza desses valores. Não é andarmos aí a promulgar qualquer coisa. Há coisas prejudiciais. Por exemplo, só para trazer, nos dias de hoje, vejam que o nosso Código Penal precisa de algumas remodelações. Quer dizer, é assim, nós temos o Código Penal que herdamos e talvez houve um trabalho de revisão, melhorou-se aqui, melhorou-se alguma coisa, pronto, é a lei que temos. Entretanto, o Código Penal é previsto que combata o crime, mas este crime nunca foi estático, crime é dinâmico. Nestes últimos 30 anos para cá, o crime evoluiu de tal maneira que a nossa lei penal não está a conseguir acompanhar essa evolução. Não está a conseguir. Por esta razão, hoje surgem crimes que era suposto que não fossem caucionáveis. Mas a pessoa chega, mata alguém, vai preso, fica 2, 3 anos, paga a caução, está cá fora. Isto fere a sensibilidade de toda a sociedade. Fere. Não só a família que perdeu um ente querido, mas a sociedade toda. Já viram, estimados irmãos? Já no Islã não é assim. Há crimes que não são caucionáveis. E a nossa lei não consegue acompanhar isso. Agora há um novo crime que está a surgir aí. E depois o mais engraçado, quando estas coisas são aliciantes e são novas, são novidades para nós, sabe, os nossos irmãos muçulmanos evitam perguntar se aquilo é halal ou haram. Primeiro querem usufruir, depois quando cai já nas malhas desse crime e perde muita coisa, é quando vem e escolhe, Sheikh, há uma coisa que está a acontecer aqui, aquilo é halal ou haram? É porque perdeu. Mas se a coisa continuasse a correr bem, ele não vinha perguntar. E isso já obriga os ânimos também a evoluírem também, para acompanhar. É a nossa sociedade. Queramos nós ou não, Allah decretou que nós estivéssemos aqui convosco e trabalhássemos convosco. Este novo crime que está a surgir, estimados irmãos, com certeza já estão a ouvir uma coisa que anda por aí chamado Bitcoin, não é? Bitcoin já viram na internet. Uma moeda fictícia, moeda virtual. Até o nosso banco de Moçambique já advertiu, já deu alerta. Mas, entretanto, digo-vos uma coisa. Há muitos muçulmanos que já há tempo estão nisso aí. Mas não vem perguntar. Aqui só devia perguntar, Sheikh, aquele frango do Brasil é halal. Mas lá está a fazer algo pior. É por isso que as pessoas gostam muito que o ânimo fique sempre fechado. Por isso que dizem, olha, os nossos cheios agora, você vai ao masjid e não apanha, eles querem uma maulana dentro do masjid de 24 horas, sabe para quê? Para não descobrir o que está a acontecer lá fora. Depois, meia volta, são as mesmas pessoas, estes nossos ânimos estão ultrapassados, eles não estão a acompanhar a evolução. Então, quando o álimo também sai, quer acompanhar também para não ser enganado, diz, olha, esses nossos álimos não sentam na mesquita.
E você por que não senta na mesquita? Se o álimo está na mesquita é por tua causa. Se o jamate não está na mesquita, o álimo fica lá a fazer o quê? O álimo não é guarda. Isso não que o trabalho que um guarda faz não tivesse valor. Tem. Mas o álimo também tem outra tarefa. Perseguir o que é haram e denunciar que isto é haram. Nós falamos aqui várias vezes, as pessoas, todos os dias nós vamos enterrar um ente querido e as pessoas sempre vão perguntar ao álimo, temos ali Salat al-Janaza, queremos para vir dirigir Salat al-Janaza. Depois outros perguntam, Salat al-Janaza, se for para homem, onde é que você fica? Se for para mulher, onde é que fica? O que é que tens que ler? Depois chamam, Sheikh, como tivemos falecimento, na quinta-feira há baiano, vem dar hadith, falar de morte, para amedrontar um pouco as pessoas. Não, a tarefa do álimo não é amedrontar, é de esclarecer. Entretanto, as mesmas pessoas que vêm convidar o álimo para essas coisas nunca lhe chamam de dizer, olha, Sheikh, aquele nosso ente querido deixou aqui bens. Como é que vamos distribuir a questão da herança, como é que é? Ninguém chama o álimo para isso. Sabem por quê? Tem medo de perder, porque ele quer abocanhar. Então, tem medo que o álimo venha lhe dizer que você não tem direito à herança. É por isso que não apresentam. Estimados irmãos, nós nos conhecemos. Não caímos do céu, estamos daqui, nós nos conhecemos. Esta é a nossa sociedade. Então, voltamos para aqui. Se você seguir a maioria dos que estão na terra, vão te desviar. Então, o que é que tens que fazer? Seguir a orientação de Allah. Você, quando está do lado da orientação de Allah, ninguém te engana. Porque você sabe o que quer. Você sabe o caminho a seguir. Porque essa maioria não segue senão conjecturas apenas. E eles simplesmente mentem. Esta é a maioria. Allah classificou essa maioria assim. Só seguem conjecturas. Acho. Talvez. Não. Talvez não é verdade nenhuma. Acho também não é verdade nenhuma. E a maior parte dos nossos irmãos muçulmanos, o seu dini baseia-se no talvez. Acho. Nunca diz que, olha, isto eu estou a seguir porque está aqui o versículo, estou a seguir porque está aqui hadith. Não. Ele sempre diz que não, talvez. Ouvi dizer não é nenhum ilmo, estimados irmãos. É preciso ir procurar. É preciso procurar isso. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili. O teu Senhor conhece melhor quem se desvia do seu caminho. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. E ele conhece melhor quem está bem guiado. Portanto, se alguém está desviado ou guiado, Allah sabe melhor. Para nós, a nossa tarefa é só de divulgar e elucidar as pessoas, esclarecer as pessoas. Então vejam, isto tudo foi uma introdução. Que a questão do halal e o haram assenta sobre esta base de la ilaha illallah só. Depois disso é que entra já na questão do halal e o haram. E Allah diz no versículo 118, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Vejam a questão do halal. فَكُلُوا, comam, مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Comam do animal que no momento em que foi imolado, invocou-se o nome de Allah. Aquele animal que quando se degola, invoca-se o nome de Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Depois mata-se o animal, desse animal podem comer. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Se sois crentes nos seus versículos. Estão a ver, estimados irmãos? Primeiro temos a questão de comer do animal que foi invocado o nome de Allah quando se degolou. E Allah logo liga isto com a questão do iman. Significa que consumir o halal faz parte do iman. Se você não tem iman, vai consumir qualquer coisa. Agora, quem se preocupa em consumir o halal é porque tem iman. Agora, se não tem iman, vai consumir qualquer coisa. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. E por que não havias de consumir
aquilo que foi invocado o nome de Allah. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, uma vez que já vos elucidou e detalhou aquilo sobre o qual ele tornou haram, quer dizer, aquilo que Allah tornou haram, o haram já está lá, Allah já explicou o que é haram, o que é halal. Então, por que nós não vamos consumir daquilo que é halal, aquilo que se invocou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala? Illa matturirtum ilayhi. Esta parte aqui faz parte da benevolência de Allah. Illa matturirtum ilayhi significa que naquelas coisas que Allah proibiu, permitiu para certas pessoas em caso de necessidade. Por exemplo, uma pessoa não pode comer a carne de um animal que não se invocou o nome de Allah. Mas em caso de necessidade, extrema fome, podes consumir. Engasgaste, não tens nenhum líquido halal para fazer passar. Só tens ali um líquido haram. O álcool, por exemplo. Aqui o Islã diz, olha, beba para fazer, se quiser. Conservar a vida no Islã é muito mais importante do que sacrificá-la. Mesmo que seja necessário consumir o haram para preservar a vida, o Islã abre as portas para isso. Agora, quando Allah liga isto ao imã, porque previa que há certas criaturas estranhas, quando apanham uma facilidade destas, diz que, bom, afinal de contas, quando eu engasgar, posso beber. Então, ele vai procurar engasgar-se muito longe dos líquidos halal. Deixa lá aproveitar, engasgar-me aqui antes de sair e depois vai pedir o álcool. E o Islã diz que, olha, você só tem que beber a quantidade suficiente para fazer passar. Então, se passa com um copo, não vais pedir uma garrafa. Diz que deixa lá aproveitar aqui mesmo, já que tem esta facilidade. Então, porque Allah sabia que há estas criaturas estranhas, então ligou tudo isto ao imã. Uma pessoa com imã não procura estes subterfúgios. Ele só vai usar a facilidade dentro dos limites permitidos, dentro dos limites necessários. Illa matturirtum ilayhi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bighayri ilm. E a verdade é que a maioria desviam os outros bi ahwaihim, com os seus caprichos, bighayri ilm, sem conhecimento. Já viram, estimados irmãos? Procurem muitas coisas que nós recebemos como dini, muitas coisas que nós recebemos como halal ou haram. Não há vestígio de conhecimento do dini nenhum. Simplesmente são caprichos das pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo. O Islã proibiu o consumo da carne suína, carne de porco. Todo muçulmano sabe. Em vez de as pessoas irem buscar no Corão a base dessa proibição, começaram a inventar histórias. Vocês sabem por que o porco é haram? É que no tempo do profeta, a história conta, não sei se este hadith vem no Bukhari ou Muslim, mas a verdade é que no tempo do profeta havia uma festa. E a carne de porco era a carne mais saborosa. Por isso que esconderam, até que a festa acabou. Então o profeta depois descobriu aquela carne, essa carne foi escondida aqui. Disseram que sim. Mas por quê? Porque era mais saborosa. Então o profeta tornou haram. A partir dali, o porco tornou-se haram. Acreditar nesta história, estimados irmãos, que a proibição do porco teve como causa este incidente, não é? Este incidente fabricado. O que significa? Por que esconderam a carne do porco? Porque era mais saborosa, queriam ficar a comer. Então esta pessoa está a dizer que a base da proibição da carne do porco foi por causa de gulosice de algumas pessoas. Está a dizer que os sahabas eram gulosos, depois que esconderam a carne. Isso entra na cabeça de um crente sério? Não entra. Allah proibiu a carne do porco por outras razões.
E vejam que o Corão simplesmente trouxe uma única palavra só. Considerou carne de porco como sendo rijs, imundo. Você depois vai procurar o que é que significa isso. Imundo. Algumas pessoas foram dizer que porque o porco come sujidades, tudo, então os outros que querem comer carne de porco são, se for esse o problema, nós já resolvemos. O porco agora é criado em currais bem controlados, a ração bem controlada, vive de forma saudável, tudo, então ele não come já sujidade. Que tal? O haram já terminou? Não, ainda continua haram, então qual é a razão? Sabem, estimados irmãos, um crente, um verdadeiro crente, basta ouvir Allah dizer que isto é haram, é suficiente. Não precisa questionar. Nós, muçulmanos, não consumimos carne de porco simplesmente porque Allah disse que é haram, não podemos consumir. Agora outros dizem, não, eu primeiro tenho que entender a razão científica da proibição da carne de porco. Se eu não perceber, vou continuar a comer. Esses muçulmanos que não comem, não sabem o que é que estão a perder. Estimados irmãos, a carne de porco, a ciência, aquilo que traz, é apenas um subsídio, não vai alterar absolutamente nada. Isto é, se a ciência hoje me diz por que não devo consumir carne de porco, isso não vai acrescentar nada. Só é de ficar a saber que, afinal, há razão para proibir. Mas para mim, como crente, eu deixei ou não posso consumir carne de porco simplesmente porque Allah disse que era haram. Acabou. Agora, isto não nos impede de irmos também vasculhar na ciência, tentarmos conhecer algumas coisas relativamente à proibição da carne de porco. Em poucas palavras, estimados irmãos, respondendo àquelas pessoas que dizem que não, o porco hoje é criado em lugares, em lugares perfeitos, controlados, tudo, tem lá veterinários, todo momento estão ali. Sabem, estimados irmãos, a carne de porco não é só proibida no Islã, também é proibida no cristianismo e no judaísmo. A própria Bíblia diz isso. E o porco é considerado um animal ruminante. O que significa ruminante? O porco, estimados irmãos, é um animal imundo. Ele alimenta-se de sujidade. Então, ruminante significa que o porco, quando não encontra, quer dizer, consumir sujidade faz parte da sua natureza. É diferente dos outros animais que comem sujidade também. Mas o caso do porco é que consumir a sujidade faz parte da sua natureza. E quando você fecha ele num lugar aparentemente limpo, onde não encontra sujidade, é verdade, você pode controlar o porco e não consumir sujidade, na medida em que o homem controla, ele é que dá a ração, prepara a ração, dá-lhe. Sabe o que é que o porco faz? Ele come, depois aquilo que ele comeu e transformou lá dentro, tira cá para fora, começa a comer de novo. Agora, os que controlam esses currais, como é que conseguem controlar isso? É por isso que ele é ruminante. Isto é, ele tira a sua própria sujidade e volta a comer. A não ser que as pessoas digam que não, no meu curral, cada porco tem um indivíduo que controla. Quando ele tira, ele logo afasta. É possível? Não há. Ele volta a comer aquilo. É por isso que ele é imundo. E depois, o porco tem outra característica, em que, hoje, se você pergunta a um aluno da quinta classe, também nem vai responder. Até da sexta classe não vai responder. Eu, às vezes, encontrava-me com alguns estudantes, no ensino secundário mesmo, até universitários, e perguntava, conheces tênis armada? Tênis armada o que é? É uma senhora. Eu disse, não é uma senhora. É um bicho, fica nos intestinos. Nós estudamos isso na quinta classe, tênis armada. Tem uma cabeça com ganchos e depois tem praticamente o corpo que não uma fita, ele enrola-se nos intestinos. Quando está no organismo humano, ele consome aquilo que o ser humano consome, e o resultado é que a pessoa
passa a comer e não consegue saciar exatamente porque tem esta visita lá dentro e consome. E tem armada com os ganchos, apanha os intestinos e sempre que a pessoa vai defecar, pode libertar parte daquilo, mas aquilo volta a crescer. É por esta razão que a forma de eliminar este animal é cozer bem os alimentos ou mesmo congelar até morrer. Agora, os outros animais, este animal abunda mais nos porcos. E depois, tens a questão do ácido úrico, que todos nós e outros animais libertamos isto do nosso organismo. O porco só liberta 2% deste ácido úrico. O resto volta já para o seu corpo. Portanto, alguns cientistas dizem que o porco, resumindo, é um pacote de doenças. E vejam, nós quando dividimos os seres vivos, dividimos em três escalas. Tens, por um lado, seres herbívoros, que se alimentam de ervas, e tens carnívoros, que se alimentam de carne. Mas aqui no meio há os omnívoros, que se alimentam de plantas e carne, como ser humano. Plantas e carne, como ser humano. O porco está nesta terceira categoria, exatamente na categoria do ser humano. Por esta razão, o quadro de doenças entre o ser humano e o porco acaba se complementando. Facilmente consegue transmitir. Então, contar todas estas coisas sobre o porco, depois alguém me pergunta, está bem, se o porco é tudo isto, então por que Allah criou? Por que Allah criou o porco? É uma boa pergunta. Estimados irmãos, nem tudo que Allah criou é comestível. Se Allah, quando criou o porco, não era para fazer parte da dieta alimentar do homem. O porco foi criado para uma outra tarefa. Resumindo, o porco é um trator natural. Ele foi criado somente para manter a limpeza e a purificação do meio ambiente. É só olhar para o focinho dele. Só para limpar. Que nem a esfregona que temos em casa. A esfregona não é para fazer parte da dieta alimentar do homem. Para limpar a casa. É o porco. O homem é que domesticou, tirou do seu habitat e passou para a parte da dieta alimentar. Como este animal foi criado exatamente para purificar toda a sujidade do meio ambiente, ele sempre vai querer num lugar assim, por isso ele sente-se muito bem nos lugares sujos. Então, se você leva, vai consumir aquilo que ele também consome. Portanto, Allah criou, não é porque quando tornou o porco haram, tornou haram exatamente para proteger o corpo de ser consumido pelo ser humano. Deixem esse animal livre. Então não era para fazer parte da dieta alimentar. Depois outras pessoas dizem assim, está bem, nós podemos acreditar em tudo isso. Mas será que lá no Ocidente grandes cientistas estudam as doenças, tudo, não sabem que o porco é prejudicial? Mas eles consomem. Nunca ouvimos que alguém morreu porque consumiu carne de porco. Será que eles não sabem? Nós vamos responder, eles sabem. Só que o ser humano é inimigo de si mesmo. Da mesma forma que sabem que fumar é prejudicial, continuam a fumar. Sabem que beber é prejudicial, continuam a beber. Sabem que drogas também prejudicam, continuam a drogar-se. O ser humano gosta mais daquilo que lhe prejudica. Está vendo, estimados irmãos? Agora, como eu dizia, tudo isto não vai acrescentar nada. Porque nós não consumimos carne de porco, não é porque a ciência hoje veio nos informar de tudo isto. Nós não consumimos porque Allah nos poupou desse esforço. Quis nos proteger e proteger o porco. Você não come este, vai te prejudicar. E, além de te prejudicar, também vais criar um desequilíbrio no meio ambiente. Nós não percebemos como é que estes animais funcionam. É só deixar no seu habitat. Aquilo que Allah nos deu para comer é suficiente. É suficiente isso, estimados irmãos. Então, isto tudo já entra na questão do halal. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Então, muitos desviam os outros, começam a falar bonito, carne de porco, tem estas vitaminas, tem estas proteínas. Não tem conhecimento nenhum. لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Que nem aqueles que bebem, dizem, não, há vantagens em beber. Vocês alguma vez ouviram dizer que alguém morreu de álcool, mas muita gente morre por causa da água. A água é coisa halal, álcool é haram. Então, nesta última parte do versículo, Allah diz, Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, o teu Senhor conhece melhor quem são os transgressores. Os transgressores são estes que transgridem os limites do halal e do haram. Então, nós paramos aqui no versículo 19. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.